Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti continuam a ser um verdadeiro mistério e que parecem não fazer sentido de todo. Este programa então é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar 7 temas com pessoas como tu e eu que querem ver mais claro e que querem esclarecer tantas dúvidas. Hoje viemos aqui ao Seminário Diocesano de Leiria, eu, a Marina Vieira, e convidei a Marta Faustino para falarmos sobre o tema da sexualidade. E este é o Take 1. E então cá estamos nós para o nosso Take 1 sobre a sexualidade, este tema que é tão batido e tão questionado na nossa sociedade pelos jovens, e então eu trouxe quem sabe e quem está muito a par deste assunto. Veio a Marta Faustino comigo. Olá Marta, bem-vinda. Olá Marina. Então apresenta-nos um bocadinho quem és tu, o que é que fazes e porquê é que vieste a este programa falar connosco. Então, meu nome é Marta Faustino, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa antes disso, não é? Claro. Sou mãe de uma menina de 6 anos, de um menino de 2 e de um bebê que ainda não sabemos muito bem o que é, mas que está aqui também em gestação. Eu sou psicóloga, eu tenho o curso de Psicologia, eu faço parte da comunidade de Canção Nova, comunidade católica, e sou também presidente da Associação Billings Portugal, que nasceu agora este ano. É bebezinha ainda também. Então estou envolvida aqui em vários assuntos, mas realmente esta área é uma área que eu gosto, é uma área que eu gosto de conversar com os jovens, é uma área que também me suscitou a mim enquanto jovem muitas perguntas, foi isso que me fez ir à descoberta, falar com padres, falar com pessoas entendidas no assunto. Então assim, eu não me vejo como uma especialista, claro, mas vejo-me como alguém que procura saber um pouco mais, sim. Boa. Muito bem. Então podemos já dar início às nossas perguntas. O tema-chave é o que é a sexualidade? Vamos explicar um bocadinho isto. É só sexo? Quando falamos de sexualidade, falamos apenas de sexo ou o que é que engloba todas estas coisas? Eu gosto exatamente de começar por aí com os jovens, porque normalmente nós associamos sexualidade a sexo. E a verdade é que a sexualidade ela engloba todo o nosso ser, até a nossa afetividade. Portanto, a sexualidade ela é um todo. É aquilo que nós pensamos, é o que nós sentimos, é a forma como nós até nos movimentamos, a forma como nós reagimos perante as situações que acontecem à nossa volta, porque ela envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ela vai depender também muito até das culturas, da forma como eu cresci a nível social, a forma como eu vejo determinados assuntos, determinadas coisas. Portanto, a sexualidade ela é o nosso todo. E ela compõe também o nosso ser homem e o nosso ser mulher. Não é? Okay. Enquanto homem, há uma determinada forma de ser, de estar, de falar, que nós conseguimos associar, e o ser mulher também tem a sua forma diferente. Então a sexualidade é este todo, que inclui a nossa personalidade. Boa. Portanto, não vamos associar sexualidade e sexo, até porque a sexualidade não é a genitalidade, são coisas que engloba, mas que não são, não terminam aí. Okay. Não são só isso. Não é? Portanto, sexualidade é o nosso todo, tudo o que nos compõe. Boa, muito bem. E como tu disseste, então, existe muito esta forma, ou existe uma grande diferença entre a vivência da sexualidade para a mulher e a vivência da sexualidade para o homem. Como é que, diz-nos alguns pontos, principalmente se estamos a falar com jovens, como é que a gente pode distinguir estas duas coisas? Porque nós temos um bocadinho a mania, ele não percebe a minha parte, ou os rapazes dizem, tu não me percebes. Dar um bocadinho assim alguns pontos para que nós, gerindo, ou os jovens lá em casa, conseguindo conjugar a sexualidade feminina e a sexualidade masculina, encontrarem um ponto de equilíbrio entre eles. Ok. Como é que isto funciona? Muito pertinente. As diferenças. Antes disso, eu gostava de irmos um bocadinho atrás, okay, que é um ponto também que eu gosto de começar quando eu falo aos jovens sobre isto. Boa. Que é o quê? Vamos introduzir aqui a teologia do corpo do Papa João Paulo II, ok? Boa. Quem não conhece, por favor, pesquise Teologia do Corpo,
Papa João Paulo II, porque vai encontrar um mar imenso de informação sobre isto. E eu acho muito importante, eu vejo que é mesmo muito importante nós irmos aí ao princípio, como Jesus também diz, não é? Vamos ao princípio, no princípio não era assim, porque isso clarifica aqui alguns conceitos que, se nós começarmos logo a falar de sexualidade de homem e mulher, vão suscitar muitas perguntas, ok? Então, voltando, indo ao início, se nós formos a Gênesis 1, 26, 29, eu trouxe aqui umas cábulazinhas, porque eu não sei isto tudo de cor, não é? Exatamente quando diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós percebemos que nesta parte é a parte em que Deus pede que o homem governe sobre todos os peixes do mar e as aves do céu e toda a terra. E Deus criou varão e mulher. Então o que é que nós percebemos daqui? Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus pediu-nos algo, pediu-nos duas coisas, não é? Para dominarmos a terra e para termos descendência. E Edith Stein, juntando aqui um bocadinho, que eu gosto muito de Edith Stein, e ela fala um bocadinho sobre isto também, ela diz uma coisa muito interessante, que aqui neste momento nós percebemos as vocações específicas do homem e da mulher. A mulher aqui com a sua vocação da maternidade e o homem com a vocação de proteger e de sustentar a mulher. Ok? Então isto é algo importante de se falar. Deus criou homem e mulher e criou-nos à imagem e semelhança dele com estas vocações específicas. Num segundo relato da criação, em Gênesis 2:18, fala-se o que o Papa João Paulo II falou da solidão original, que diz assim: não é conveniente que o homem esteja só, vou fazer-lhe um auxiliar semelhante. Isto é o que é muito interessante, que é, quando o homem está, Deus pede para ele dar o nome a todos os animais, não é? E o homem está a dar o nome aos animais e ele de repente percebe o quê? Percebe a sua identidade e percebe que é diferente dos animais. Ele tem um corpo como os animais, só que ele tem uma coisa que os animais não têm, que é a liberdade. Que é o quê? Vida interior. E porquê é que ele tem liberdade? Porque o homem é chamado a amar. E o amor sem liberdade não é amor. Pode ser outra coisa qualquer, mas não é amor. Ok? Então o homem aqui percebe a sua dupla vocação, amar a Deus e amar ao próximo. Só que não há próximo naquela altura. Animais não correspondem muito bem ao seu. Então a tal solidão original, eu amo quem? Exato. Então o que é que Deus faz? Cria a mulher. E é muito lindo quando Adão diz assim: esta sim é ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Exato. Que é o quê? Aquela gratidão e aquela admiração de: uau, eu agora tenho alguém para amar. Eu agora posso realizar a minha vocação. Então aqui nós vemos que homem e mulher, eles não se completam, que é uma palavra que às vezes nós usamos, ainda que com muito boa intenção, mas errada, porque a mim não me falta nada para o meu esposo me completar. Pelo contrário, nós somos uma complementaridade. Ok? É só mudar a palavra, não é? Porque nós não somos um puzzle que falta uma peça e o outro vem encaixar. Não. Nós somos, Deus criou-nos perfeitos. Homem perfeito, mulher perfeita, entre aspas, não é? Mas não nos falta nada, ok? Mas nós complementamos-nos uns aos outros. E aqui, onde é que eu quero chegar? Eu, enquanto mulher, eu sou um dom para o meu esposo e o meu esposo, enquanto homem, é um dom para mim. Mas eu só posso ser um dom se eu me conhecer e se eu me dominar, se eu dominar as minhas paixões. Ok? Se eu não tiver esse autodomínio, eu nunca vou conseguir amar o outro. Eu vou usar o outro para meu prazer ou para me completar. Exatamente. Ok? Portanto, então aqui é importante nós percebermos bem isto. Deus criou homem e mulher, criou-nos para o amor, criou-nos complementares um e outro para amar, com esta dupla vocação de amar a Deus e amar ao próximo, e nós precisamos deste autodomínio. Deus deu-nos a liberdade para isso. Exatamente. Ok? Posto isto, o que é que nós vemos? O homem tem realmente uma vocação específica e a mulher tem uma vocação específica e não entra aqui a questão da guerra dos sexos, ok? O homem é melhor, a mulher é melhor, não é por aí, porque nós realmente complementamos-nos, não é? O homem tem sim características masculinas que o faz ter determinadas aptidões para determinadas tarefas. E a mulher tem características femininas que lhe faz ter aptidões para determinadas tarefas. Não significa que um é melhor do que o outro.
Não sei se respondi à pergunta. Perfeitamente. Ou seja, os dois num só são feitos para criar o amor, neste caso, e para viver de maneira diferente cada um, mas chegando ao mesmo ponto. Exatamente. Boa. Então, é também importante nós agora agarrar um bocadinho neste tema de a postura da Igreja. Portanto, a um certo ponto, houve ali a necessidade da Igreja explicar tintim por tintim o que é a sexualidade. Bem dito, João Paulo II, que criou 139 catequeses, se não me engano, sobre isso. E neste caso aqui, então, o que é que a Igreja, ou melhor, a Igreja a partir daí vem nos convidando aos jovens, principalmente que estão neste fogo da juventude, neste fogo das vivências, das experiências, etc., de viver a castidade. Vivei a castidade até ao matrimónio. Isto faz sentido nos dias de hoje ou é tipo uma ideia retrógrada que devia ter ficado lá atrás e que já não faz qualquer sentido na nossa sociedade com as evoluções que temos e com as mudanças e etc.? Vai sempre fazer sentido, não é? A Igreja, ela não evolui no sentido em que vai mudar algo que já foi dito e que é o que é, não é? Claro. Portanto, a castidade não é só até ao matrimónio, só preciso de corrigir aí. Boa. Ela tem que ser o resto da vida, não é? Então, assim, ela é um grande desafio, sim. Não é fácil viver a castidade em qualquer estado de vida, só que a verdade é que o caminho de Jesus não foi fácil e aquilo que Ele nos pede realmente não é fácil, não é? Viver a santidade é viver a radicalidade do Evangelho e é isso que todos, enquanto católicos, enquanto batizados, somos convidados a fazer. Só que com a vivência da sociedade e um bocadinho até a ausência do jovem dentro da dinâmica da Igreja, não é? Há uma confusão sobre aquilo que realmente é bom e que convém para nós. Claro. Eu também passei por aí. E tu também, com certeza, não é? Todos portanto, as questões e etc. E vivemos imensas coisas. E vivemos imensas coisas. E uma das coisas que me fazia muita confusão era a castidade. Para mim era uma palavra que eu nem queria ouvir falar. Um bicho. Fazia-me mesmo confusão. Epá, como é que se vive a castidade? Eu não consigo entender isso. Então é assim, isto que eu disse ainda agora, Deus criou-nos com liberdade. Claro. Liberdade porquê? Porque nós somos convidados a amar. Se eu não tenho essa liberdade, e se eu não me autodomino, se eu não tenho domínio sobre mim, sobre as minhas paixões, claro, eu não estou a ser livre. Embora aquilo que a sociedade nos diz é que se fizermos isso tudo, se fizeres o que te apetece, exatamente, és livre. Claro. Mas nós sabemos que não é uma prisão. E quem vive isso, no fundo, não é feliz e sabe disto que nós estamos a dizer. Só que isto não é falado. Claro. Ok? Até entrando na questão da masturbação. Exatamente. Não é? O jovem, a melhor forma que um jovem pode viver a sua castidade enquanto jovem é ter o domínio de si. Si mesmo. Enquanto eu vivo uma vida, como a sociedade me diz isso, sobretudo, claro, entre os rapazes, mas também há entre as raparigas, mas no círculo de rapazes é muito banal a masturbação e o tema de conversa ser esse, é quase como, é algo natural, pronto. Mas a verdade é que a masturbação está associada à pornografia, ela não vem sozinha, não é? E acaba por ser um vício. E um vício não tem liberdade. Uma pessoa que tem um vício, ela não é livre, não é? E eu preciso de viver esse autodomínio, porque isso sim, eu lembro-me de pensar assim, epá, isso também deve dar um certo sentido até de empoderamento, não é? Sobre si mesmo. Sobre mim mesmo, não é? É um sentido de, epá, eu domino-me, calma lá, eu não sou animal. Nós vimos ainda agora no início que, como Deus fez o relato da criação, o homem conseguiu distinguir-se do animal exatamente por causa disso. Claro. Porque o homem tem a liberdade e tem o domínio, nós não vivemos no instinto animal. Não é? Eu sei ter o domínio sobre mim mesmo. Então a castidade no jovem, no solteiro, vamos dizer assim, ela precisa de ser, sim, a abstenção de uma relação sexual, de uma masturbação, do que quer que seja, claro, a nível sexual. No matrimónio, ela precisa de continuar a castidade. Como? Vivendo a fidelidade ao meu esposo, à minha esposa, não vivendo a masturbação, que infelizmente muitos casais também se debatem com esse problema. Às vezes às escondidas até um do outro, e isso é muito prejudicial, porque aí chegamos ao ponto de não perceber se aquele ato sexual que há no próprio matrimónio, se ele é amor ou se ele é um uso.
uma fuga ou qualquer coisa. Não é? Eu estou a usar aquela pessoa como objeto do meu prazer. Isso não é amor. Eu até gosto de dizer e gosto de provocar os jovens neste sentido. Qual é o contrário de amar? É usar, provavelmente. Mas normalmente o que é que dizem? É o ódio. É o ódio, exatamente. Não é? Mas não é, é o uso. Porque eu quando... Destrói. Destrói, é isso mesmo, Marina. Destrói. E eu estou a olhar para aquela pessoa como objeto do meu prazer. O que é isso? Não é nada. Aquela pessoa para mim não é nada. Vai ficar um vazio enorme. Enorme. Uma coisa que supostamente construiu um patamar e acaba por não construir. Exatamente, exatamente. E infelizmente muitos casamentos acabam por terminar por isso. Porque não há o domínio, não se vive a castidade, não há o autodomínio, quero dizer, e não se vive a castidade. E quando não se vive, estraga tudo. Porque não estamos a falar de amor. Claro. Não é? Agarrando agora no tema da masturbação, eu esta semana estava a passar assim no Instagram e vi uma pergunta super pertinente de uma pessoa, influencer, que alguém lhe fez a pergunta, mas então, não sei como é que... Bem, uma pergunta qualquer relacionada com a sexualidade e a resposta foi: amiga, isso resolve-se com masturbação, porque se nós não nos conhecermos primeiro a nós, como é que nós nos vamos dar a conhecer ao outro? Aquilo apareceram aqui uns sinais vermelhos no meu cérebro do género: aí pá, mais uma pergunta para sábado. Amiga, diz-me lá uma coisa, explica lá e desmistifica esta grande questão, porque definitivamente esta resposta do se eu não me conhecer a mim, não vou me dar a conhecer ao outro, se calhar não é tão assim. Exato, o conhecimento aí está um bocadinho distorcido. Exato. Não é? Porque assim, o autoconhecimento ele é importante. E nós nunca nos vamos conhecer na totalidade, só quando morrermos, não é? Claro. Pronto, o autoconhecimento ele é contínuo. Mas enquanto jovem eu preciso trabalhar o autoconhecimento em quê? Quem é que eu sou? A minha identidade, de onde é que eu vim, quais é que são os meus sonhos, quais é que são os meus gostos, quais é que são os meus limites, quais são as minhas dificuldades. Isto sim é conhecer-me, ok? Infelizmente, eu não estou aqui enquanto psicóloga, mas infelizmente há muitas teorias de psicologia, eu sei que há muitos psicólogos e psiquiatras que incentivam os jovens à masturbação. E para eles até é algo também super normal, que faz parte do tal conhecimento e até é uma forma da pessoa poder desfrutar do prazer na totalidade, não é? Nós sabemos que, e como vimos ainda agora, isso acaba por ser uma prisão. Isso não é a liberdade, porque isso não é amor. Isso é um fim que é aquele fim, não tem mais nada, não é? E falando disso, eu lembro-me de um local onde eu estive numa formação, que eu não posso dizer onde é, porque isto é tão pequenino e eu não quero pôr em causa as pessoas. Exato. Pronto, mas dentro do meio católico e estávamos a falar sobre sobre planeamento familiar. Ia chegar aos métodos, falaram das pílulas, etc, ia chegar aos métodos naturais. E eu estava super entusiasmada para ouvir falar como é que são os métodos naturais na altura. E a pessoa apresenta um copo de água e diz assim: pronto, este é o melhor método natural, é beber um copo de água e esperar que passe o desejo. Eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada, que eu no final fui falar e depois fizeram-nos algumas perguntas. Eu disse: isso é tão pobre, porque estão-me a chamar animal? Estão-me a dizer que eu vivo só de um instinto? Eu na altura lembro-me que eu disse: eu não sou cão. E é isso que nos distingue, é que nós temos o autodomínio. E se o jovem trabalhar, e se ele quiser trabalhar o autodomínio, ele vai libertar-se dessa prisão. E aí ele vai saber o que é ser realmente livre. E aí ele vai conhecer o que é a felicidade verdadeira. Ok. Boa. Então também podemos ir apanhar aqui esta parte do conhecimento, no conhecimento de nós mesmos desta tal questão da masturbação e no caso do matrimónio. Se a Igreja defende a castidade até ao casamento, então, mas não é importante eu conhecer o outro antes de casar? Visto que eu vou ficar, isto já me fizeram esta pergunta a mim, já ouvi muitos jovens com esta pergunta, então desculpa, se eu vou ficar com aquela pessoa para o resto da minha vida, se eu tenho um vínculo indissolúvel, eu tenho de a conhecer primeiro, não vai isto depois do casamento ser uma autêntica desilusão. Como é que a gente pode explicar um bocadinho isto? Sim, essa pergunta também é muito comum. Nem tanto pergunta, isso é vivido. Exato, as dúvidas que vêm imensas. É algo que já está na cultura, não é? Nós temos que fazer a experiência de uma relação sexual antes com aquela pessoa para ver se combinamos. Exato. Não é? E realmente é exatamente isso que nós estávamos a dizer ainda há pouco, que é: eu não preciso, ou melhor,
o matrimónio é muito mais do que isso, ok? O matrimónio não tem um fim de uma relação sexual. A relação sexual faz parte de um todo, não é? Até porque nós sabemos que há casais e há situações muito chatas que acontecem da pessoa, entretanto, ter um acidente, ficar tetraplégica, ou o que seja, e como é que eles vão viver a vida sexual no matrimónio. Então, se nós não tivermos em mente que a nossa vida vai ser sempre uma cruz, seja ela em que área for, se nós queremos uma vida fácil, se nós queremos alcançar a felicidade que não sabemos muito bem, ou melhor, que para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra, realmente isso vai ser uma barreira. Ok. Mas se nós temos em conta que eu vou casar com aquela pessoa porque eu quero amá-la, eu sou um dom para ela, eu quero ser um dom para ela e quero que ela seja um dom para mim, então isso não vai ser uma barreira. Porquê? Marina, nós vimos no início que Deus criou-nos para prolongarmos a espécie, não é? Então, o ato sexual, ele é normal em nós. Claro. Nós fomos programados, vamos dizer assim, para isso. Deus pediu-nos isso. Então não há um mistério, não há nada que se precisa de conhecer melhor ou de perceber melhor. Nós estamos prontos para isso. E não há nada mais bonito do que um casal virgem ir-se descobrindo ao longo do tempo. Porque é claro que não é a primeira relação sexual que vai ser maravilhosa, não é? Mas por isso é que eles têm o resto da vida, não é? E depois entra aqui, é importante também falarmos disso, que é, quando são casais de namorados, que nós sabemos que isso é muito banal hoje em dia, de haver relações sexuais entre os namorados, nós temos que ter em conta que, a partir do momento em que eu tenho uma relação sexual, que eu penso pode ser o homem da minha vida, mas pode não ser. Claro. E o que acontece é, quando aquela relação termina, aquela pessoa está a levar algo de mim que não era suposto ela levar. Está a levar, parece que está a roubar uma parte minha. E há muita gente que faz a experiência de viver isso, depois quando se casa e perceber que aquela pessoa é que é a pessoa indicada e que se calhar até é virgem o outro, claro, não é? A pessoa sentir bolas, como é que eu não me guardei para esta pessoa? Okay. Ele guardou-se ou ela guardou-se para mim e eu não consegui guardar-me para ela ou para ele, não é? As pessoas não pensam, os jovens não pensam nisto, eles pensam no momento e agem no momento e no impulso e no prazer. Mas nós precisamos ter o nosso autodomínio porque isso vai nos trazer a verdadeira felicidade. Ok, boa. E queres dar algumas estratégias aos jovens para poderem viver esse autodomínio, essa vivência boa, bonita e principalmente também aos jovens que já iniciaram a vida sexual? Se sentem ali um vazio, se sentem alguma mudança e que devem, como é que é de dizer, que devem voltar atrás e tornar um bocadinho puro o namoro deles, como é que podem fazer isso? Marina, excelente pergunta, porque uma das coisas essenciais que o jovem hoje em dia se esqueceu é da oração. Ok. Né? Nós não podemos querer viver isto e continuar a ver os mesmos filmes e ir às discotecas que eu vou e ouvir as músicas. Não dá. Okay. Tem que haver uma mudança de vida. Não combina, não é? Okay. Então, é preciso sim oração. Oração é o quê? É haver uma intimidade com Deus. Eu preciso de cultivar essa intimidade com Deus. E se eu preciso de fazer até determinadas perguntas, eu estou com muitas dúvidas, então eu preciso de procurar um padre, uma pessoa madura, pode ser uma irmã, uma freira, uma irmã consagrada, alguém que eu perceba, que eu sinta e que vejo que tem uma maturidade espiritual para me guiar. Okay. É muito importante e nós chamamos isso o nosso diretor espiritual, não é? É para nos guiar nos nossos passos. Termos essa intimidade com Deus, a oração, a confissão. A confissão, ela é fantástica. Eu caio, confesso, eu caio, confesso, eu caio, confesso, mas vai chegar um dia, nem que seja por vergonha. Vais deixar aqui. Não é? Vou só contar uma história pequenina de um padre que nos contou, muito interessante, que ele tinha o vício da masturbação. Sim. E o padre foi-se confessar de manhã e à tarde ele caiu. E ele obrigou-se a ir ao mesmo padre confessar-se. Sim, sim, foi remédio santo. Então, às vezes a gente pode pensar, mas confessar... Não, é mesmo uma cura. É uma cura, é uma libertação. Okay. Então, são pequeninas dicas, mas acho que por aí é um bom caminho. Boa. Tenho muitas coisas para te perguntar a seguir. E definitivamente isto merece-se continuar a ser desmistificado, mas vamos ter de esperar para um take 2. Portanto, até para a semana. Fiquem connosco.